Olá, amigos do Espanhol Fácil. Nessa aula número 40, na videoaula número 40, você vai aprender a como expressar uma condição em espanhol. Que estrutura se usa em espanhol para expressar uma condição? Importantíssimo na aula de hoje, porque aqui se apresenta uma diferença bem substancial entre a estrutura espanhola e a estrutura portuguesa, ok? Essa é a parte importante da aula de hoje. A segunda parte também, que quando vamos falar sobre curiosidades do espanhol, aprenderemos por que em espanhol se diz mais grande e mais pequeno. Formas muito próprias do espanhol e que se diferenciam bastante do português. Muito bem, mas como nós sabemos, sempre antes de entrar no tema principal, se faz a correção do exercício da aula anterior. No caso agora, nós tivemos na aula 39 o estudo dos futuros e como se utiliza o futuro. E vimos que a grande maioria dos futuros em espanhol tem uma forma muito simples de formação do futuro. Mas existem alguns verbos, nós aprendemos 10 verbos e seus derivados, que têm a forma irregular. Então ficou uma tarefa, uns exercícios que você completaria. E é o seguinte: completa as frases com os verbos del parênteses. Podem ser regulares ou irregulares. Claro, tratavam-se de verbos que estariam no futuro. As frases ficariam desta forma. 1. ¿Te pondrás este vestido? 2. El martes próximo hablaré con él. 3. ¿Usted querrá acompañarme? 4. Ellos no te prestarán la plata. 5. Niños, haremos un helado muy rico. 6. ¿Tú saldrás con ese chico? Entonces, esas primeras 6 frases de pondrás, hablaré, querrá, futuro de querer, que é muito raro de usar-se em espanhol e em português, prestarán, haremos, del verbo hacer, saldrás, del verbo salir. Todas, menos el prestar, que aparece na frase 4, são irregulares. Vamos ver as outras frases. Ella sabrá que no la quieres. Un día vosotros viviréis aquí. La profe me pondrá una mala nota. ¿Cuándo me contarás lo que sabes? Esto me encantará mucho. ¿Qué harás en el almuerzo? Então vejamos que aqui sabrá é irregular, viviréis regular, pondrá irregular, contarás regular, encantará regular e harás del verbo hacer também novamente irregular. Então, quando você estudou as formas dos futuros, se preparou para fazer esse exercício corretamente. Então, agora nós vamos ver exatamente o tema principal da aula de hoje, que é expressar uma condição. E em espanhol, nós temos 3 casos aqui na letra A. No primeiro caso temos si más presente de indicativo. Si estudias. Mas antes, vejamos como é que essa estrutura, essa expressão de condição se faz no português. Aqui nós temos vários exemplos de como se estrutura em português. E aqui está a diferença interessante. Vejamos que dizemos em português: se for assim, eu não quero. Se precisar de ajuda, pode pedir. Se amanhã chover, não iremos. Se ela estiver lá, eu vou. Se formos inteligentes. Então vejamos, se for, futuro do subjuntivo do verbo ir. Se precisar de ajuda, se você precisar de ajuda, futuro do subjuntivo. Se amanhã chover, futuro do verbo subjuntivo do verbo chover. Se ela estiver lá, futuro do subjuntivo do verbo estar. Se formos inteligentes, futuro do subjuntivo do verbo ir. Essa é a forma portuguesa, usando o futuro do subjuntivo para expressar essa condição.
Mas no espanhol não usamos mais, ou seja, é um tempo que caiu em desuso faz muito tempo e não se usa o futuro do subjuntivo, salvo em casos jurídicos muito rebuscados, mas na linguagem comum, coloquial, todos os dias, não se usam mais. E aí que está a diferença importante. Eu gosto das aulas onde são apresentadas diferenças fundamentais entre o espanhol e o português. Esta é uma delas, porque quando apresentamos essa condição, se faz de maneira diferente. Vejamos então, o quadro apresenta, né? Si mais presente. Vejamos, si estudias todos os dias, aprobarás o exame. Si estudias, presente de indicativo del verbo estudiar. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Si tú estudias todos los días, aprobarás el examen. Em português, ficaria, se você estudar todos os dias, vai aprovar. Ok? Se você estudar. Em espanhol, não há futuro do subjuntivo. Outro exemplo. Si vamos a la ciudad, te visitaremos. Presente do indicativo do verbo ir. Eu vou, tu vas, él va, nosotros vamos. Si nosotros vamos a la ciudad, te visitaremos. Em português, usando-se o futuro do subjuntivo, se formos à cidade, vamos te visitar. Ok? Então, aqui que está a diferença fundamental. Então, vejamos mais exemplos desse uso. Exemplos e práticas. Na cor branca aparece a frase espanhola e em todas elas veremos que o verbo que se está usando depois do si é presente de indicativo. E embaixo vai aparecer a tradução e vamos ver que no português está se usando o futuro do subjuntivo. Diferença fundamental. Se você sair por aí dizendo, em vez de dizer, se puedo ir, te acompanharei ao cine, e você dizer, se puder ir, te acompanharei ao cine, está fazendo um portunhol do mais horrível possível. Então, você não vai fazer isso, por isso que você está estudando. Se puedo ir, te acompanharei ao cine. Presente del verbo poder. Eu puedo, tu puedes. Si vienes mañana, tráeme las cosas. Vienes, presente del verbo venir. Si quieren, sirvo la cena ahora. Presente del verbo querer. Si ustedes quieren, sirvo la cena. Si por acaso está mejor, venga. Está presente del indicativo del verbo estar. ¿Ok? Vejamos más ejemplos. Si vamos al cine, te avisaremos. Si oyen ruidos, llamarán a la policía. Si tienes tiempo, estudiarás mucho. Si traemos la plata, podremos comprar lo que queremos. Então, veas, si vamos, si oyen, si tienes, si traemos, está sempre com o verbo no presente do indicativo. E você vai comparar com a forma portuguesa que está se usando o futuro do subjuntivo. Essa é a parte mais importante da aula de hoje. Si te piden la plata, lo entregarás todo. Mais exemplos. Si compro esto, será lo último, ¿vale? Solo podremos salir si hacemos todo rápido. Si te piden, si compro, si hacemos, estão sempre no presente. Então, no próximo quadro veremos outras formas para expressar condição, mas que não tem muita diferença com o português, por isso que não são tão importantes como esta que nós vimos até o momento com esses exemplos. As outras formas para expressar condição é depende de e o substantivo da frase. ¿Vendrás a Buenos Aires? Pregunta. No sé. Depende de mi trabajo. Depende de la familia. Depende de e um substantivo. Trabalho, família. Depende da família, depende do trabalho. Ok. Ou depende de si. Mais presente de indicativo. Exemplo. ¿Estarás en la fiesta? Depende de si termino las pruebas. ¿Estarás en la fiesta? Depende de si puedo llegar a tiempo. Ejemplos que se usam para expressar condição.
Mas o mais importante foi a primeira parte de expressar condição com a letra A, ok? Isso é o que interessa agora para você falar bem o espanhol. E agora tu, e agora você, o exercício tradicional da aula, deixar um exercício para você completar. Usa o presente de indicativo em los seguintes casos para expressar condição. 7 frases. Vai usar o verbo no parênteses com o sujeito que está no parênteses também. Você vai completar essas frases usando presente de indicativo desses verbos. Se você não conhece todos, vai na internet, consulta os verbos. Existem sites interessantes onde você pode confirmar como seria o presente desses verbos que estão aqui. Mas são bem simples, então você vai fazer essa frase numa boa. Ok. Nas curiosidades do espanhol, veremos uma que é muito interessante porque muda totalmente da estrutura portuguesa. Se o português, o brasileiro, ouve-se dizendo isso, ele parece muito estranho, muito esquisito. Mas é o seguinte, vejamos os exemplos. Es mucho más grande que este. Más grande. Tamanho. Em português diríamos que ele é maior que o outro. Pois em espanhol, es mucho más grande. E o outro, baixinho, diríamos, es mucho más pequeño que o outro, que el otro. Este es mucho más pequeño que este. Y este es mucho más grande que este. Haciendo comparación de tamaño. En español comparamos tamaño fazendo isso. Ok. Es bastante mayor que ella. Aí estamos usando maior. Mas que sentido estamos dando à palavra maior? Idade. Este sujeto es bastante mayor que esta chica. Él tiene unos 80 años, la chica tiene unos 40. Entonces, mayor, edad. Vejamos nesse quadro. Mayor es sinónimo de más grande. En español se usa el término mayor para indicar tamaño. Menor también para indicar tamaño. Mas vejamos os exemplos. La mayor inflación de la historia. Estamos dando el sentido que nós conhecemos do português, a maior inflação da história. Aqui, el flujo es mucho mayor. Mayor de la misma maneira que se usa no português. Aqui o fluxo é muito maior. No tengo la menor idea. Menor. Eu não tenho a menor ideia. E lo haremos en el menor tiempo possível. Faremos isto no menor tempo possível. Ou seja, nesses exemplos vemos que maior e menor se usam exatamente como estamos usando no português. Porém, para indicar tamanho, usamos mais usualmente mais grande e mais pequeno. Vejamos. Más grande y más pequeño cuando hablamos de tamaño de algo. Mayor y menor cuando hablamos de la edad de la gente. Veamos sus ejemplos. Esta habitación es más grande. Esta otra habitación es más pequeña. Ouvir. Ouvir alguém dizendo esta habitación es mayor. Seria estranho, seria muito esquisito. Não, porque não é assim que se... cuida a los más pequeños. Cuida aos mais novos. Cuida aos mais novos. Então, os mais pequenos, quer dizer, os menores. Seria em português, cuida aos menores, os mais novos. Tenho um irmão maior e uma irmã menor. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Pero em espanhol não se usa para indicar edad ni más viejo ni más nueva. Las personas no son nuevas, pueden ser jóvenes. Y indicamos mayor. Mayor de edad. Él es mayor de edad porque tiene una edad superior a aquella establecida. Él es menor de edad. Por eso que mayor y menor indica idade y no tamaño. Para tamaño usamos más grande y más pequeno, ok? É a forma típica do uso do espanhol. Pronunciação.
Como sempre fazemos, terminamos as aulas com um pequeno texto para ser pronunciado de maneira completa e que o aluno possa ter como modelo para fazer a sua pronúncia, estar sempre praticando a sua pronúncia. Você ouve o texto, pode parar o texto, pronunciar um pouco, repetir e até terminar o texto. É uma prática interessantíssima. O texto dessa semana é o seguinte. Uno de los principales problemas que se plantea cuando una pareja se divorcia suele estar relacionado con la cuestión económica, sobre todo en lo que concierne a la manutención de los hijos. Los progenitores tienen el deber de abonar la pensión alimenticia a sus hijos mientras son menores de edad, así como a los mayores de 18 años que estén cursando estudios o que carezcan de medios económicos propios que garanticen su independencia. Esse foi o texto dessa semana. Espero que na próxima semana voltemos a nos encontrar com outro elemento da língua espanhola que é muito interessante para você ir se afastando cada vez mais do portunhol. Não, você deixará o portunhol e falará corretamente seguindo toda a sequência do nosso curso, ok? Um forte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Um forte abraço.